Recentemente, a NASA realizou uma apresentação anunciando a segunda rodada de seleções do HLS, Human Lander System, para desenvolver um segundo módulo lunar visando complementar a SpaceX Starship Lunar, que levará astronautas da órbita lunar para a superfície da Lua. E em uma de suas observações, o atual administrador da NASA, Bill Nelson, disse que a Artemis consistirá de uma série de expedições à Lua, servindo como aprendizagem e treinamento para a primeira expedição a Marte no final da década de 2030 e início de 2040. No entanto, existe um ponto em que Bill Nelson insiste em não enxergar. A Artemis deve ser sustentável, e isto significa o estabelecimento de uma base lunar, testes de tecnologia, aprender a viver e trabalhar em outro mundo, ser lucrativo para parceiros comerciais, internacionais e por aí vai. Nada sobre uma missão curta por ano durante uma década soa sustentável. Em todas as declarações do retorno à Lua, desde a versão de 1989, proposta pelo então presidente George H.W. Bush, o objetivo sempre foi estabelecer uma base lunar, a qual se tornaria um centro de ciência, exploração e comércio, um símbolo do que a comunidade mundial poderia fazer se escolhesse trabalhar em conjunto. Muito provavelmente, o cenário descrito por Nelson decorre da estimativa do custo para cada missão do Sistema de Lançamento Espacial SLS Orion, estimado em 4,1 bilhões. Mesmo sob as mais generosas liberações do Congresso, a NASA não pode se dar ao luxo de estabelecer mais do que uma missão lunar por ano. E, infelizmente, isso não é o suficiente para sustentar qualquer tipo de base lunar ocupada permanentemente. O último manifesto da Artemis inclui um rover lunar pressurizado a ser entregue para Artemis 7 em 2030 e um habitat de superfície a ser entregue para Artemis 8 em 2031. Mas a menos que as tripulações da Artemis passem um ano inteiro na superfície lunar, isso só seria usado periodicamente pelos astronautas lunares, por quanto tempo durarem suas missões. Claramente, se os Estados Unidos e seus aliados internacionais e comerciais se propõem a desenvolver uma base lunar permanente, eles devem encontrar uma maneira de levar tripulações e cargas de e para a superfície lunar que seja mais barata e mais frequente do que o sistema Orion SLS. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, eu sou o Jeff e hoje vamos ver algumas ideias e propostas em como substituir o SLS da NASA. Sugestões estão aparecendo pela internet e eu acho isso incrível porque mostra todo o entusiasmo por essa nova onda da corrida espacial. Muitos que já não ligavam mais para a área espacial estão voltando agora e querem muito que dê certo esse retorno para a Lua, de ficar por lá permanentemente, criando bases e etc. E para isso, sustentabilidade é a palavra-chave. Ou seja, para funcionar, tem que ser sustentável. E o SLS, por mais que seja um foguete gigante e poderoso, tornou-se um elefante branco. Até mesmo a NASA já começou a reconhecer isto, menos o Bill Nelson. E o que eu vou apresentar agora, muitos de vocês já sugeriram nos comentários. Eu mesmo já comentei a respeito num outro vídeo, mas vamos ver novamente e ver outras ideias. Por que não? Uma ideia bem simples seria equipar a própria Starship Lunar HLS ou a nave de sistema de pouso lunar da NASA para levar os astronautas da órbita da Terra até a superfície da Lua, diretamente, sem paradas para transferência de tripulação para outro módulo lunar. Depois que os tanques de propelente da Starship Lunar forem abastecidos na órbita da Terra, um feito que a SpaceX ainda tem que provar que funciona e aperfeiçoar ao máximo, uma Crew Dragon poderia ser lançada com a tripulação. Então, atracar com a Starship Lunar e transferir a tripulação para a nave. A nave poderia então levar a tripulação e suas 100 toneladas métricas de carga para a superfície lunar sem paradas, pousando na Lua após 3 dias de viagem.
Eu acho essa ideia fantástica e pode sim funcionar. Porém, sinceramente, eu não concordo totalmente. Por agora, vão ser apenas pesquisas na Lua. Não vamos estabelecer uma base lunar que está prevista para 2030. Então, para que uma torre de 50 metros de altura e capacidade de 100 toneladas métricas pousando na Lua? Para fazer apenas pesquisa de campo. Contudo, eu tenho uma outra sugestão bem interessante. O processo seria praticamente o mesmo, ou seja, a Starship Lunar é lançada e reabastecida na órbita terrestre. Se você tem dúvidas do porquê reabastecer a Starship Lunar para seguir até a Lua, enquanto o poderoso foguete Saturn V de 50 anos atrás, que fez a mesma coisa, não precisava, eu explico detalhadamente neste vídeo. Vale a pena ver, confie em mim. Então, a Crew Dragon é lançada com os astronautas a bordo, onde é feita a transferência de tripulação. Não é viável lançar a Starship já com os astronautas, porque o reabastecimento em órbita irá demorar vários dias, além de ser um processo perigoso. É estimado de 6 a 10 voos da Starship Tanker, outra variação da Starship específica para levar o combustível até a órbita, um processo que pode durar várias semanas. Agora que vem o diferencial. Eu vejo a Starship Lunar mais como um cargueiro espacial destinado a trabalhar somente entre as órbitas da Terra e Lua do que um lander lunar. Como sabemos, a Starship é enorme, com uma gigantesca capacidade de carga e pode muito bem carregar consigo um lander para pousar na Lua. Este é o diferencial. A nave segue para a órbita lunar e um lander para pouso na Lua faz o trabalho final de colocar os astronautas em solo lunar. Este lander pode ser o Alpaca da Dynetics, o qual eu tenho muito mais afinidade e vou falar sobre ele num próximo vídeo, ou o Blue Moon, o lander retrô da Blue Origin do meu xará Jeff Bezos, que traz poucas inovações e parece muito com o antigo lander Apollo. O Blue Moon é um lander perigoso do meu ponto de vista por contar com uma escada enorme, quase 10 metros de altura para astronautas descerem até o solo lunar. Eu vejo isto mais como um equívoco do projeto, mas isto é com eles e a NASA. Enfim, essa ideia para substituir o SLS é mais interessante do meu ponto de vista, porque apesar de uma logística um pouco mais complicada, porque evitaria da Starship Lunar pousar na Lua. Gente, a Starship é enorme e pesa 85 toneladas somente ela, sem carga ou combustível. Ou seja, provavelmente irá precisar, ou muito provavelmente irá precisar de uma plataforma de concreto para pousar na Lua com segurança. E é por isso que a NASA pediu 2 testes da Starship Lunar de pouso na Lua, porque eles querem ter total segurança de que tudo vai correr bem. E veja bem, a construção de uma plataforma de concreto na Lua já seria o início de uma base lunar, e eu não duvido nada que a SpaceX vá fazer isso. Em todo caso, é muito arriscado pousar na Lua com toda aquela poeira lunar, conhecida também como regolito. Sabemos que quando Apollo 11 desceu até o solo lunar, um de seus trens de pouso afundou no solo, e o módulo Apollo era bem leve. Mas temos uma última proposta, veja essa. Outra ideia, uma vez proposta pelos especialistas e autores aeroespaciais Homer Hickman e Robert Zubrin, seria equipar a SpaceX Crew Dragon para viagens espaciais profundas e lançá-la à órbita lunar em um Falcon Heavy, onde ela se acoplaria a um lander de pouso lunar HLS. Então, o HLS levaria os astronautas à superfície da Lua, sendo este a Starship Lunar, já definida, ou Alpaca ou o Blue Moon, dependendo de quem ganhar o novo contrato da NASA. A vantagem de qualquer alternativa descrita é que, ao contrário do sistema SLS Orion, eles seriam capazes de seguir até a Lua com muito mais frequência, talvez de 3 a 6 vezes por ano, ou até mais, dependendo do orçamento da NASA ou o objetivo da missão Artemis.
Manter os astronautas visitando a superfície lunar a cada 3 ou 6 meses seria muito mais prático do que uma estadia rápida a cada ano, podendo até mesmo manter astronautas vivendo permanentemente no Gateway, uma estação na órbita lunar, a qual servirá como um portal para descer até a Lua. Além disso, essas expedições mais frequentes podem ser realizadas por menos dinheiro do que uma única anual usando o SLS. A vantagem de uma base lunar permanente, além do desenvolvimento científico e tecnológico adicional que ela pode permitir, é que seu crescimento pode ser aberto. Ou seja, à medida que mais opções de transporte da Terra à Lua se tornam disponíveis e novas tecnologias de utilização de recursos da própria Lua podem ser desenvolvidas, maior uma base pode crescer, até se tornar um assentamento. Posteriormente, uma colônia. Isso pode incluir mineração de gelo de água, extração de oxigênio do regolito lunar e cultivo de alimentos. Mas tem muito mais. Também a comercialização poderá existir. A ida da China para o lado oculto da Lua, onde nenhum país havia chegado, pode estar envolvida com o hélio 3. A mineração dessa substância da Lua é debatida há décadas e muitos a apontam como a energia do futuro. O hélio 3 é basicamente uma forma isotópica não radioativa do gás hélio, com 2 prótons e 1 nêutron em seu núcleo atômico. A substância é extremamente rara na Terra, porém existe em abundância em camadas na Lua. O hélio 3 é visto como o combustível do futuro, por razão do seu possível uso na fusão nuclear. Essa substância também é vista por muitos cientistas como uma energia perfeita, já que seria potente, não é contaminante e não produz subprodutos radioativos. E é apontada como uma solução para dar combustível às futuras gerações de espaçonaves. Para todos os efeitos, o assentamento lunar pode crescer para algo mais do que uma base de pesquisa científica. Os futuros mineradores lunares poderiam usá-la como uma base de operações para extrair minerais da Lua e transportá-los para fábricas em microgravidade na órbita da Terra. Novas indústrias e novas riquezas poderiam ser criadas. Em suma, o desenvolvimento econômico da Lua é uma visão muito mais convincente do que uma Apollo 2.0. Gente, é necessário reconhecer isto. Ir para a Lua e criar uma base lunar apenas para pesquisa, desenvolvimento e um possível lucro a longo prazo não é algo que aguça governos e organizações a empreender uma tarefa tão dispendiosa e arriscada. Mas, quando tem a possibilidade de fazer bilhões e bilhões em comércio, a coisa muda de ângulo totalmente. O hélio 3 é a pedra filosofal que muitos estão atrás, uma substância raríssima aqui na Terra e que a Lua tem em abundância. E isso será o gatilho para uma verdadeira explosão da corrida espacial. Em suma, a construção de uma base lunar permanente e até a possível colonização da Lua somente será possível se houver uma razão econômica para isto. E o hélio 3 é exatamente o caso. E para finalizar tudo isso que falamos aqui, essas 3 possibilidades, ainda existe mais uma. Criar uma Starship movida a motor nuclear. Uma possibilidade já estudada até por Elon Musk. A NASA está trabalhando no motor nuclear, que está previsto um teste em 2025. Então, não é algo de ficção científica. E se você tem alguma outra ideia sobre como substituir o SLS, diga aí nos comentários que eu trago aqui para nós. E dou crédito a quem propôs a solução. Então, como eu sempre digo, mantenham-se informados, mas sejam críticos em relação ao espaço. Até a próxima!